Orando com fé. Este é o tema de hoje, desta nossa série, Como Crescer na Vida Espiritual. Que todos os que são fiéis orem a Ti enquanto podem ser encontrados. Salmo 32:6. A ênfase em oração neste salmo, no Salmo 32, fornece um padrão impressionante para crentes que oram ansiosos para crescer na vida cristã. Me acompanhe na leitura deste salmo. O texto assim diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto se levantarem, eles não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de canções de livramento. Eu me instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se do Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Os melhores personagens bíblicos, eles são apresentados como pessoas de oração. Nós podemos citar aqui Abraão, Moisés, Ana e o próprio Jesus. E finalizando a lista, podemos entrar então com a expressão de Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 34. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Nisso nós vemos que cristãos que não cultivam o hábito de orar diariamente não podem esperar que vão se desenvolver espiritualmente. A oração dá expressão prática da nossa dependência total de Deus. John Flávio, um puritano inglês, disse que tudo que vem para você da parte de Deus vem por meio deste canal, ou seja, de oração. Períodos diários de oração não são apenas oportunidades para falarmos a Deus, mas sim para Ele poder revelar-se a nós, especialmente se vamos alocar tempo suficiente através de Sua palavra, a Bíblia. Dias sem oração são declarações silenciosas de autossuficiência. Estamos dizendo claramente: acho que estou à altura das coisas e não preciso de qualquer ajuda hoje. Penso que a reflexão que devemos fazer sobre a vida de oração seja: se o Senhor Jesus, numa vida de muitas demandas, ou seja, numa missão de muitas demandas, considerou ser necessário planejar períodos de oração, é possível que nós, então, que podemos, melhor dizendo, fazer menos? Para pensar. Em Lucas
5, 15 e 16, nós podemos perceber que à medida que se intensificava a sua missão, Jesus, ele se refugiava no Pai. As notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E é sobre isso que nós vamos ver através, então, deste Salmo 32, em que Davi viremos, então, através de Davi, alguns pontos importantes sobre, então, a importância que devemos dar à vida de oração, ou seja, o orando com fé. Como crescer na vida espiritual? Orando com fé. É o que nós vemos então Davi nos mostrando neste salmo. Uma vida assídua de oração é uma indicação inconfundível de piedade genuína, ou seja, de uma vida contínua, de uma devoção autêntica. E neste salmo, Davi foi convencido que a oração do crente ela deve ser por perdão. Nos versículos de 1 a 5, então, você observa isso. Você vai poder ler esses versículos e ver nas palavras do Salmo, vendo as palavras do Salmo, você poderá concluir que, ao orar, Jesus, sendo impecável, não precisava pedir perdão. Mas nós precisamos fazê-lo. O canal de oração, ele fica seriamente congestionado por pecabilidade humana. Então, o pecado que estraga e atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, precisamos observar isso. No caso de Jesus, Jesus não tinha pecado. Então, ele não precisava pedir perdão, mas nós sim. E isso é tão verdade que até mesmo profeta, como reis e apóstolos, reconheceram a sua própria necessidade de purificação interior, dos quais podemos citar Isaías, o rei Davi e o próprio Paulo. Nos 2 primeiros versículos do Salmo 32, Davi ele usa 3 distintas palavras no hebraico para descrever o pecado. Conforme destaca no texto, ao dizer bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Neste contexto, transgressão significa rebelião determinada. Pecado significa desviando-se, enquanto iniquidade significa maldade moral ou torcendo a verdade. Estes termos, vistos de outra forma, como a declaração no final do versículo 22, dizendo não há hipocrisia, na versão NVI, e na versão, então, da Almeida Revisada Atualizada, diz não há dolo, é uma ação de quem vive cobrindo o pecado. E enfatizam a seriedade, então, da ofensa. Mas o pecado confessado, ele pode ser perdoado totalmente e como se fosse, então, para enfatizar esta mudança que só Deus pode, então, efetuar, mas 3 palavras hebraicas são usadas aqui para descrever o milagre do perdão. Lendo os versículos 1 e 2 do Salmo 32, na versão NVI, nós temos essas expressões. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados, e como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Então, perdoado é como se o pecado, então, é uma carga tirada. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Apagado é uma mancha removida e seus pecados apagados. Culpa não atribuída é uma dívida cancelada. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, um tríplice curso de ação necessária
trouxe a Davi aquela convicção consoladora observada em suas palavras nos versículos 3 a 5, em que assim disse: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Enquanto Davi tentou esconder os seus pecados, agindo como hipocrisia, que é uma alternativa total e inútil à confissão, a sua saúde física ficou seriamente afetada. A consciência culpada resulta em um eterno conflito perturbador que rouba o crente sensível da felicidade e da paz. Nossa sincera confissão de pecado garante a purificação imediata, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. O seu revelado caráter garante que Deus é fiel em tudo quanto diz e justo em tudo quanto faz. 1 João 1,9 nos fala sobre a importância da confissão do pecado. Agostinho arriscou dizer que a ferida de Davi foi sarada quase antes que a confissão tinha chegado então à sua boca. E nisso vemos porque uma vida assídua de oração é uma indicação inconfundível de piedade genuína, ou seja, de uma vida contínua de uma devoção autêntica. Mas neste salmo, Davi ainda se mostra convencido que a oração do crente deve ser não só por perdão, como vimos até aqui, mas também por proteção. Versículo de 6 a 7, ele assim diz: portanto, que todos que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, eles não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercará de canções de livramento. Uma vez perdoados, todos nós precisamos renovar a nossa oração. Porque é provável que vamos encontrar novas e inesperadas tentações, como também as tentações do dia a dia. E isso é confirmado pelas palavras de Pedro, em que assim disse: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando quem possa tragar. Citação aqui de 1 Pedro 5,8. Para todos nós, uma vez ou outra, a vida cotidiana pode tornar-se uma experiência tempestuosa. Muitas águas perigosas e ameaçadoras podem nos assolar de repente e nos deixam sem fôlego. Ao orarmos, vamos descobrir de novo que Deus é nosso abrigo seguro. Paráfrase, então, do versículo 7 do Salmo 32. Esta provisão protetiva foi uma experiência cotidiana para Davi e outros. A mesma palavra hebraica descrevendo Deus como esconderijo seguro se encontra em outros salmos, como o 27, 5, 31, 20 e o 91, 1. No Salmo 32, nós podemos observar que Davi ainda se mostra convencido que a oração do crente deve ser não só por perdão e por proteção, como vimos até aqui, mas também por orientação. Versículos de 8 a 9, onde ele assim diz: eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Observe como a partir deste ponto do Salmo, o foco que Davi diz no versículo 7, tu és, então é mudado no versículo 8 para o que o Senhor diz: eu o instruirei. Davi mostra estar ciente que a vida é perigosa e complexa ao mesmo tempo. Nem sempre é fácil saber qual é a coisa certa para fazer ou dizer. Um caminho desconhecido pode ser simples até chegarmos a uma bifurcação. Nesta altura, precisamos de orientação e Deus é o melhor navegador e diretor do caminho. Só Ele pode nos guiar seguramente no caminho da vida.
A expressão usada no singular, no versículo 8, revela promessa generosa para instruir, ensinar, aconselhar e cuidar de nós pessoalmente. E podemos exigir e aplicar essas promessas às circunstâncias variadas de vida, quando oramos sobre o caminho que devemos seguir. Como porta-voz do Senhor, o salmista diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Mas, no versículo 9, há uma mudança do singular ao plural, quando Davi encoraja outros para que não sejam como animais sem entendimento, mas sim para serem conscientes dos propósitos de Deus quando Ele nos guia em caminhos específicos. Observe, não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. E isso significa que temos de evitar alternativas que talvez, às vezes, vão aparecer mais atrativas. Tem sido dito que antes de alguém poder fazer algo, deve haver outras coisas que a gente não fará. Então, oração deve incluir tempo generoso para escutar em silêncio. A pessoa cujas orações constantemente apresentam lista de pedidos achará dificuldade na área de ouvir o que Deus está dizendo e suas respostas. Por isso, temos a injunção repetida: espere no Senhor. Espere no Senhor para descobrir o que Ele dirá e o que Ele quer de nós. Então, na conclusão do Salmo, depois de se mostrar convencido que a oração do crente deve ser por proteção, versículos de 1 a 5, por perdão, melhor dizendo, versículo de 1 a 5, por proteção, versículo de 6 a 7, e por orientação, versículos de 8 a 9, Davi nos mostra então de que forma devemos agir a partir de então. Depois de se mostrar convencido que a oração do crente deve ser por perdão, proteção, por orientação, Davi então nos mostra que devemos agir com a certeza que somos amados. No versículo 10, ele diz assim: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Como ouvintes de Deus, nós vamos descobrir que, seja quais forem as escolhas que Ele fará por nós, são símbolos de sua compaixão imutável. Os dons de perdão, proteção e orientação mencionados neste salmo, que recebemos através da oração diária, são símbolos de um amor e de confiança total que nunca falharão. Aqui, outra vez, a bem conhecida palavra hebraica, hesed, que significa o amor dedicado de uma aliança, tem como base o compromisso divino e o acordo de amor leal que nunca será retirado. A nossa parte deste compromisso é para amá-lo e confiar que ele proverá todas as nossas necessidades variáveis. Às vezes, a vida está dura e difícil, mas mesmo nos tempos escuros e confusos, o crente agarra-se à grande garantia deste salmo, que somos amados eternamente. Por isso, o salmo, que começou com suspiros, no versículo 3 podemos ver isso, termina com gratidão, onde no versículo 11, Davi assim diz: alegre-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Alegre-se no Senhor é uma característica dominante na vida de oração dos crentes. Quando se encontram com Deus, não estão ali apenas para apresentar petições persistentes, mas diariamente reconhece tudo quanto recebe de generosidade divina.
É aquele aspecto negligenciado de ação de graças que os faz alegres, sempre lhes dando motivo de cantar. Nas declarações de 1 Coríntios 1:30 e 2 Coríntios 5:21, Filipenses 3:9, vemos que os retos têm sido justificados somente em Cristo e por Cristo, o único justo. Não há outro capaz de fazê-los íntegros de coração, como também na conduta exterior. Então, conforme aconselha Davi no Salmo, alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. E agora, auxiliado pelo roteiro em PDF, reflita com o seu grupo sobre o assunto da lição de hoje, que tem por tema Orando com Fé, com base nas declarações de Davi no Salmo 32. E não deixe de acompanhar as nossas programações no canal do YouTube, Instagram e Facebook. Nesse você, então, encontrará todos os vídeos, propostas de lives e a cada 15 dias uma atividade especial para as crianças com o IBCNB Kids. Que Deus o abençoe.